Sou Clara Vaz. Renasci. Quando abri os olhos outra vez, reencontrei-me na propriedade do Silveira, no dia em que estavam a escolher uma noiva para o Estevão Silveira. A primeira coisa que cheirei foi um cheiro excessivamente doce. Levantei os olhos e vi a Raquel, a segunda esposa do meu pai, a aproximar-se com uma tigela de sopa doce. Tinha um sorriso bondoso. Clara, bebe isto. Vai dar-te cor. Precisas de ter um ar apresentável antes de encontrares os anciãos do Silveira. Fiquei a olhar para a tigela. Senti um arrepio por todo o corpo. Na minha vida passada, bebi esta sopa doce drogada, e o meu rosto ficou vermelho diante da família Silveira. Mal conseguia dizer uma palavra. Consideraram-me frívola e perdi a minha oportunidade. Mais tarde, fui prometida a um parente distante do Silveira, Julião Rocha. Ele era brutal, batia-me e insultava-me a toda hora. Em 3 anos, tal como as suas 5 esposas antes de mim, morri num cemitério de pobres, e a minha meia-irmã, Sofia Vaz, casou na família Silveira sem problemas. A Raquel tomou conta dos negócios da família Vaz. A linha principal dos Vaz foi arruinada por aquelas duas. Enterrei o meu ódio e fixei um olhar frio na Sofia ao meu lado. As suas feições eram impressionantemente parecidas com as da Raquel, especialmente a pinta no canto do olho quando sorria. Eram quase idênticas. Raquel insistia comigo. Bebe antes que arrefeça. Estendi a mão para a tigela, mas não bebi. Em vez disso, virei-me para Sofia e ergui a tigela. Irmã, ofereço esta sopa como brinde. Não importa qual de nós for escolhida, teremos de apoiar-nos mutuamente e trazer honra à família Vaz. A Sofia claramente congelou por um momento. Um lampejo de pânico passou-lhe pelos olhos. Ela deve ter percebido que havia algo de errado com a sopa. Com efeito, ela rapidamente dispensou com a mão. Não sejas tão educada, Clara. Tomei um bom pequeno almoço, mas faria me sentir inchada. E se eu passar vergonha depois? Não pude deixar de rir. Aumentei deliberadamente a voz. Não sejas assim, irmã. Tu dizes sempre para eu comer mais, dizendo que uma figura mais cheia fica melhor numa mulher. Então por que não bebes nem um gole? O ambiente na sala ficou instantaneamente gelado. O meu pai franziu o sobrolho e ia falar. Raquel exclamou de repente. Oh! E passou deliberadamente a mão na borda da mesa. Soltei a tigela no momento exato. A tigela bateu no chão com um estalo seco. Cacos voaram para todos os lados. A sopa doce derramou-se pelo chão todo. Raquel fez imediatamente uma cara ofendida. Ela fulminou-me com um olhar. Clara, vais encontrar os teus mais velhos? Por que é que ainda és tão descuidada? E se tivesse salpicado a tua irmã? E se tivesse atrasado a hora auspiciosa? Enquanto falava, puxou a Sofia para examinar de perto. A preocupação no rosto dela apertou-me o peito. Fiquei ali parada, a olhar para a sopa doce no chão. Sabia que isto era apenas o primeiro passo. Vingaria cada injustiça da minha vida passada, uma a uma. Raquel, Sofia e todos os outros que me magoaram não pouparia nenhum. Depois de a sopa doce se partir, Raquel fez alarido à volta da Sofia, enquanto o pai franziu o sobrolho e ralhou-me por ser descuidada, e depois apressou-nos a preparar-nos para o solar da Silveira. No caminho de volta para o meu quarto, as verdades que tinha ignorado na minha vida passada voltaram a surgir como uma maré. Finalmente percebi. Raquel nunca amou verdadeiramente o meu pai, Eduardo. Casou na família Vaz apenas para assumir o controle dos seus negócios. E Sofia, durante anos, escolheu de propósito roupas berrantes para mim. Depois, cobriu-me o rosto de rouge, fazendo-me parecer um palhaço ridículo. Ela continuava a rebaixar-me e impediu-me de aprender a gerir a casa, com medo de que eu roubasse a oportunidade dela e bloqueasse o caminho delas para a alta sociedade. Na minha vida passada, morri horrivelmente numa vala comum. A linha principal da família Vaz foi destruída. Elas tinham causado tudo. Apertei os punhos até que as unhas cravassem nas minhas palmas. O ódio percorreu-me, mas não ousei mostrá-lo. Desta vez não vou deixar ninguém controlar-me. Tenho de me proteger. E recuperar o controle da família Vaz. Vou fazer com que essa mãe e filha paguem. Tirei a roupa que Raquel tinha escolhido para mim, um conjunto berrante amarelo e verde. Depois, trouxe o vestido de seda simples que a avó me deixou. O tecido era de algodão e linho simples, mas limpo e nítido. Lavei também o excesso de rouge do meu rosto e revelei a minha tez natural. Quando me olhei ao espelho, lembrei-me da avó a ensinar-me a escrever. Era mestre de caligrafia. Ela costumava dizer que a caligrafia podia cultivar o espírito e ajudar a pessoa a tornar-se independente. Desenrolei a minha folha de prática, segurei o pincel e comecei a escrever, traço a traço. A minha caligrafia estava um pouco enferrujada, mas continha a minha determinação de recomeçar. A senhora Silveira era apaixonada por caligrafia. Era minha única vantagem. Era também o meu trunfo para escapar ao meu destino passado e casar na família Silveira. Tinha de aproveitar esta oportunidade, estabelecer o meu lugar e levar a cabo a minha vingança, passo a passo. Ao amanhecer do dia seguinte, Sofia e eu partimos para o solar da Silveira. A primeira ramificação mandou a Marta buscar-nos. Ela servira os Silveiras durante décadas. Era astuta e ferozmente leal aos mais velhos da família. O seu olhar era afiado. Sofia vestia um vestido de seda ornamentado, o cabelo carregado de joias. Não parava de retocar a maquilhagem ao espelho, para não parecer menos que perfeita. Eu vestia um simples vestido de seda. Despi-me das joias berrantes que a Raquel me obrigou a usar, mantendo apenas um simples gancho de jade, simples e refinado. Iniciei uma conversa com a Marta sobre o dom da avó para a caligrafia e a pincelada de escrita regular. Nunca me exibi,
mas partilhei discretamente as minhas percepções. Marta parecera impassível, mas quando a caligrafia veio à baila, os olhos brilharam, e ela acenou com a cabeça. Ela até partilhou os gostos da senhora Silveira. O tom dela tornou-se mais caloroso. Lançou um olhar a Sofia, muito enfeitada, depois a mim. Havia um novo interesse nos olhos dela. Não disse nada, mas tomou nota de tudo. Eu sabia que alguém tão experiente como a Marta valorizava o talento genuíno acima de tudo. Alguém com a experiência dela. Ao aproximarmos-nos do solar da Silveira, contemplei os seus portões grandiosos. Recordei a minha vida passada. Aqui, deixei escapar a minha oportunidade. E caí na ruína. Desta vez, não repetiria os meus erros. A lição da avó ecoava na minha mente. A caligrafia era mais do que uma arte. Era o meu ponto de apoio nesta poderosa família. Tinha de me agarrar a essa força e conquistar os anciãos dos Silveiras. Quando chegamos ao solar da Silveira, a Marta levou-nos para a sala de espera. Mantendo-nos afastados da Sofia, ela contou-me em segredo várias coisas sobre o Silveira. A senhora Silveira era a âncora da família. Adorava a caligrafia desde sempre. Era rigorosa por natureza e valorizava o caráter impecável acima de tudo. Admirava mulheres com verdadeiro talento e saber. O filho mais velho, Estevão Silveira, geria os negócios principais da família apesar da juventude. Era equilibrado e astuto, e detestava mulheres que se davam ares. Depois havia a Vitória e o seu filho, Lucas. Eles há muito cobiçavam o solar e a fortuna, e conspiravam em segredo. Eles certamente interfeririam com esta seleção da futura esposa de Estevão, a tentar impor a sua própria candidata. O meu coração apertou-se. Na minha vida passada, só sabia que a Raquel e a Sofia me tinham prejudicado. Nunca imaginei que a segunda ramificação estivesse envolvida. Isto era claramente mais profundo do que tinha imaginado. Não demorou muito, e os anciãos do Silveira começaram a chegar. A primeira ronda era uma entrevista pessoal. A Sofia falou primeiro. A sua voz era suave e doce, enquanto fingia ser a dama graciosa e virtuosa. Cada palavra era calculada para lisonjear os anciãos do Silveira. Ela elogiou a grandiosidade do solar da Silveira, depois afirmou que era hábil a gerir uma casa. Vários anciãos acenavam com a cabeça, completamente encantados. Quando chegou a minha vez, não fiz nenhum esforço para os lisonjear. Levantei-me simplesmente com compostura e respondi com perfeita serenidade. Os anciãos perguntaram-me o que achava de administrar uma casa abastada e de gerir os seus negócios. Baseei-me no que tinha presenciado na minha vida passada e no conhecimento que adquiri desde que renasci. Expliquei as minhas opiniões com clareza, nem a bajular, nem a recuar. Quando a conversa se tornou animada, revelei que tinha estudado caligrafia com a minha avó. E também disse que sabia da paixão da senhora Silveira por isso. As minhas palavras estavam cheias de respeito genuíno. Os olhos da senhora Silveira iluminaram-se de imediato. Ela perguntou logo que estilos praticava. Respondi a cada pergunta. A aprovação apareceu no seu rosto. Ao seu lado, Estevão também me examinou por um momento. Havia menos distância nos seus olhos e mais reconhecimento. A primeira ronda chegou ao fim. Tanto a Sofia como eu avançamos sem problemas. Mas vi claramente o olhar que a Sofia me lançou. Estava cheio de ciúmes. No caminho de volta do solar da Silveira, a Sofia não me dirigiu uma palavra durante toda a viagem. Parecia sombria. Achei que estava zangada por eu lhe ter roubado o protagonismo. Assim que entramos na propriedade dos Vaz, a Raquel apressou-se a receber-nos. Primeiro preocupou-se com a Sofia, e quando viu que ela estava bem, virou-se e fulminou-me com o olhar. A voz dela transbordava acusação. Clara, estavas fora de ti hoje? Quem te mandou exibir a tua caligrafia diante dos mais velhos do Silveira? Não podias ter tido juízo e deixado de roubar o protagonismo à tua irmã? Fiquei ali sem responder, apenas a olhá-la, friamente. Ela não tinha medo que eu roubasse o protagonismo à Sofia. Tinha medo que a minha caligrafia ganhasse reconhecimento e estragasse as hipóteses da Sofia casar com o Silveira, bem como as esperanças delas de assumir o controle dos Vaz. Quando a Raquel viu que eu não respondia, aproximou-se da Sofia, baixou a voz e avisou-a para me derrotar na próxima avaliação, custasse o que custasse. A Sofia acenou obedientemente, fingindo concordar, mas um brilho calculista reluziu-lhe nos olhos. Vi tudo com clareza. Depois de a Raquel sair, segui a Sofia em silêncio. Ao abrigo da noite, ela escapou-se para encontrar o criado pessoal da dona Vitória Silveira. Conversaram num beco durante algum tempo, com expressões cautelosas. As minhas suspeitas aumentaram. Portanto, sempre estiveram conluiadas. De volta ao meu quarto, espalhei um caderno de caligrafia e pratiquei vezes sem conta, sem me atrever a desleixar. Sabia que a próxima avaliação seria mais difícil. A Raquel e a Sofia vão certamente unir forças contra mim. Só tornando-me mais forte e aperfeiçoando a minha caligrafia é que poderei contrariar os esquemas delas, garantir o meu lugar na família Silveira e proteger o meu futuro e a linha principal dos Vaz. Não demorou muito até que Marta mandasse discretamente recado confirmando as minhas suspeitas. De facto, a Sofia tinha se aliado à Vitória. A Vitória estava a preparar o caminho para a Sofia no solar da Silveira, conquistando os mais velhos, para se casar na família Silveira. A Raquel era responsável por usar o dinheiro da família Vaz para financiar os negócios da segunda ramificação e ajudá-los a construir o seu poder e suprimir o Estevão. Ao ouvir isto, o meu sangue gelou. Na minha vida anterior, ter estado noiva de Julião Rocha
e ter morrido horrivelmente numa vala comum não tinha sido uma coincidência. Foi uma conspiração tramada pela Raquel, pela Sofia e pela segunda ramificação. O Julião tinha sido um da segunda ramificação o tempo todo. Ele sobreviveu agarrando-se à proteção deles. Escolheram-no para me torturar, para que pudessem eliminar-me, o seu maior obstáculo. Mas desta vez, nunca os deixaria vencer. A segunda ronda de avaliações da família Silveira começou pouco depois. Desta vez, era uma mostra de talentos. Todos os anciãos-chave da família Silveira estavam lá, juntamente com o próprio Estevão. Era crucial. Quando chegou a vez da Sofia, ela escolheu tocar o guqin. A sua técnica era bastante polida, e tinha escolhido uma peça graciosa e comovente para cultivar uma aura de serenidade digna. Após a sua atuação, a Vitória aplaudiu primeiro e elogiou-a. Muitos anciãos alinhados com a segunda ramificação fizeram eco dela. A Sofia parecia completamente convencida e lançou-me um olhar desafiador. Respirei fundo e dei um passo em frente. Em comparação com a tentativa calculada da Sofia de agradar, eu não escolhi nenhum talento ostensivo. Eu simplesmente coloquei pincel, tinta, papel e pedra de tinta. Eu disse baixinho: esta humilde aprendiz não é grande talento, mas gostaria de escrever uma homenagem de aniversário para todos vós, como um pequeno gesto da minha consideração. Assim que terminei de falar, a Sofia mostrou um olhar de desdém. Ela provavelmente pensou que eu só conseguia escrever alguns caracteres e que nunca poderia vencê-la. Mas ela não sabia que a caligrafia era a minha arma mais poderosa. Segurei o pincel e molhei-o na tinta. Não entrei em pânico de todo. Lembrei-me dos traços que a avó me ensinou antes de ela falecer. Cada um era firme e forte. Não ousei ser descuidada. A ponta tocou no papel de arroz. Os caracteres eram elegantes e dignos, com traços vigorosos. Cada caractere refletia o legado da avó. A sala foi ficando em silêncio. As vozes de escárnio desapareceram. Todos os mais velhos se inclinaram com espanto nos olhos. O sorriso presunçoso de Sofia congelou. O rosto dela empalideceu e depois corou. Ela nunca esperou que eu escrevesse tão bem. O semblante de Vitória também escureceu. Não disse mais nada. Apenas fixou o olhar nos caracteres no papel de arroz. Depois de escrever o último caractere, pousei o pincel e fiz uma vénia. A senhora Silveira apressou-se e examinou a caligrafia atentamente. Um sorriso raro iluminou-lhe o rosto. Não parava de elogiar o meu belo trabalho. Belo trabalho. Pincelada firme. Composição impecável. O estilo de um verdadeiro mestre. A senhora é verdadeiramente a neta da avó. Ela pegou na minha mão e perguntou sobre a minha formação em caligrafia. Respondi honestamente. Quando falei dos ensinamentos da avó, as minhas palavras estavam cheias de amor e respeito. A senhora Silveira ficou profundamente comovida. Ela aprovou-me ainda mais. Estevão Silveira observou-me a escrever o tempo todo. Não consegui esconder a sua admiração. Quando me levantei, ele falou: a menina Vaz não só escreve lindamente, como tem um temperamento raro e estável. Os outros anciãos acenaram com aprovação. Ninguém voltou a mencionar o guqin de Sofia. Claramente, eu a tinha superado nesta ronda. Sofia ficou de lado, com o corpo todo rígido. O ciúme e o ódio quase transbordaram dos olhos dela. Eu sabia que nesta ronda eu tinha vencido, mas eles nunca deixariam isso passar. Depois da demonstração de talento, consegui sentir claramente a hostilidade da Raquel e da Sofia. Já estava de sobreaviso. Tive muito cuidado nas minhas relações, sem lhes dar margem para me prejudicarem. Ainda assim, arranjaram um truque sujo. Uns dias depois, a família Silveira realizou a sua terceira avaliação. Íamos passar meio-dia no solar da Silveira a ser avaliados na nossa capacidade de gerir uma casa. Durante uma pausa, fui à sala lateral para um chá. Coloquei a minha mala de viagem na cadeira ao lado da mesa e prestei muita atenção a tudo ao meu redor. Não demorou muito. Sofia queixou-se de não se sentir bem e veio sentar-se ao meu lado no salão lateral. Fez conversa fiada comigo de vez em quando, mas os olhos dela insistiam em olhar para a minha mala. Sabia exatamente o que ela tramava. Ia fazer a sua jogada. Fingi deliberadamente não reparar e levantei-me para ir buscar água, deixando-a sozinha junto à mesa. Não me afastei. Fiquei a uma curta distância, mantendo-a no canto do olho. Tal como esperava, mal me afastei, Sofia puxou rapidamente um alfinete de cabelo cravejado de joias do seu hobby. Quando ninguém estava a olhar, ela colocou-o discretamente na minha mala. Depois, sentou-se novamente no seu lugar e fingiu que nada tinha acontecido. Reconheci aquele alfinete. Era aquele que a Vitória tinha dado a Sofia. O seu design era distinto e era extremamente valioso. Por isso era fácil de identificar. Depois de a Sofia ter feito tudo isso, ela começou rapidamente a fazer um escândalo, alegando que o seu alfinete tinha desaparecido. Era um presente que a Vitória lhe tinha dado, e era extremamente valioso. Todos os que estavam perto foram atraídos pelos seus gritos. Raquel apareceu no momento certo, fingindo confortar Sofia. Depois, sugeriu deliberadamente que, como foi perdido no solar da Silveira, devíamos revistar as coisas de todos. Talvez uma das jovens senhoras o tenha derrubado acidentalmente, encontrado e guardado perto. Sofia concordou imediatamente, enquanto os olhos dela não paravam de olhar para mim. Era óbvio que queriam incriminar-me. Fiquei à parte, com a expressão perfeitamente calma, já sabendo exatamente o que fazer. Queriam arruinar a minha reputação, incriminando-me por roubo. Por isso, faria com que sofressem as consequências. Sofia fez um escândalo, insistindo em revistar os pacotes de todos. O tom dela estava cheio de certeza,
como se o pregador tivesse de estar comigo. Raquel ateou ainda mais fogo, dizendo aos anciãos do Silveira que o pregador se tinha perdido no solar. Se o pregador não for encontrado, a notícia espalha-se. E a Sofia não será a única humilhada. Também prejudicará a reputação da família Silveira. Deveríamos denunciar e mandar investigar a fundo para limpar o nome de todos. As palavras dela pareciam justas, mas na verdade ela queria tornar isto num escândalo maior. Assim que as autoridades se envolvessem, mesmo que eu fosse ilibada no final, a minha reputação ainda ficaria danificada. Já não reuniria condições para me tornar a jovem senhora do solar da Silveira. Os anciãos hesitaram por um momento, mas acabaram por concordar com a revista. A Sofia mandou os criados revistarem o meu pacote primeiro, com os olhos a brilhar de deleite presunçoso, como se a vitória já fosse dela. O criado abriu o meu pacote, e como esperado encontrou rapidamente o pregador cravejado de joias. Exibiram-no para todos verem. A Sofia apressou-se imediatamente, apontando para mim e a soluçar. Clara, tratei-te bem. Como pudeste roubar o meu pregador? Ah, Clara, se realmente o querias, só tinhas de pedir. Este é demasiado precioso para o dar. Podia ter te dado outros tesouros raros. Raquel aproveitou a oportunidade para falar. Ela fez uma vênia aos anciãos do Silveira e disse: é tudo culpa minha por não ter ensinado melhor a Clara, e por ter permitido que ela cometesse tal roubo. Peço-vos a todos que a castiguem severamente, e a retirem da lista de candidatas. Para dar uma explicação ao solar da Silveira, as pessoas à nossa volta começaram a sussurrar. Os seus olhares para mim tornaram-se estranhos. Vitória estava de lado, com um sorriso quase imperceptível a curvar-lhe os lábios. Não entrei em pânico. Avancei lentamente e disse calmamente: honrados anciãos, não roubei o pregador. Porque não inspecionam o meu pacote antes de julgar? Caminhei até ao meu pacote e disse baixinho: todos me viram a escrever há pouco, por isso sabem que sou destra. Mas a minha irmã claramente usa a mão esquerda quando toca cítara. O nó do meu pacote está virado para a esquerda. Uma pessoa destra não poderia tê-lo, dado dessa forma. Se não acreditam em mim, podem tentar vocês mesmos. No momento em que falei, os sussurros à nossa volta cessaram. Os mais velhos olharam todos para o pacote na mesa, e depois viraram-se para examinar a Sofia. A Sofia ficou pálida. Ela acenou freneticamente. Não fui eu. Nunca mexi no teu pacote. E não sei nada sobre nenhum gancho de cabelo. A sua defesa foi totalmente pouco convincente. Os olhos dela dispararam em volta. A confiança dela desapareceu completamente. A Raquel entrou em pânico também. Ela apressou-se a acalmar as coisas. Clara, não te atrevas a fazer acusações infundadas. A Sofia é gentil por natureza. Por que é que ela te armaria uma cilada assim? Nesse momento, a Marta avançou e fez uma vênia à senhora Silveira. Senhora, eu estava a trabalhar fora do salão lateral agora mesmo. Eu vi com os meus próprios olhos. A menina Sofia aproximou-se do pacote da menina Vaz, enquanto a menina Vaz foi buscar água. E mexeu lá dentro. Não pensei muito nisso na altura. Mas agora que penso nisso, a menina Vaz deve ter metido o gancho de cabelo lá dentro. A Marta era a antiga gestora do solar da Silveira, conhecida por ser calma e fiável. Toda a gente na família Silveira confiava no que ela dizia. A senhora Silveira ficou furiosa. O rosto dela escureceu enquanto olhava fixamente para a Sofia. Diz-me a verdade. Colocaste deliberadamente o gancho de cabelo no pacote da menina Vaz para a incriminar? A Sofia tremia violentamente. Ela caiu de joelhos e gaguejou, sem conseguir falar. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas ela já não ousava defender-se. A Raquel ainda tentou interceder por ela, mas a senhora Silveira interrompeu-a bruscamente. Ainda tens o desplante de interceder por ela? Deixaste a tua filha fazer algo tão vil. O teu favoritismo não podia ser mais óbvio. Felizmente, a menina Vaz foi esperta. Caso contrário, não terias tu e a tua filha incriminado-a e arruinado a reputação dela? A senhora Silveira ordenou uma investigação completa. Em breve, encontraram os outros criados a varrer o terreno e souberam toda a história. Confirmaram que a Sofia tinha agido por ordens da Raquel e me tinha incriminado deliberadamente. Depois do que aconteceu, a reputação da Sofia ficou completamente arruinada. Ninguém mais a respeitava. Quanto a mim, não só provei a minha inocência completamente, como também fui elogiada pela minha compostura e inteligência, ganhando o respeito de todos no solar da Silveira. O esquema da Raquel e da Sofia tinha falhado mais uma vez, mas eu sabia que isto era apenas o início. Eles nunca parariam aqui. A decisão final da família Silveira foi tomada. Depois de a senhora Silveira e o Estevão discutirem, decidiram que eu me casaria no solar da Silveira como esposa por direito igual, ao lado da herdeira militar Evelina Montes, ambas casadas com o Estevão. Sei, é uma aliança matrimonial para garantir o poder do Silveira. A família da Evelina pode proteger as indústrias Silveira. Ganhei a aprovação deles através da caligrafia e da elegância. Sofia, pelo contrário, depois de um erro atrás do outro, especialmente depois de me ter incriminado, tornou-se o falatório de toda a gente. Só podia contar com a Vitória para arranjar a sua entrada no solar da Silveira, como concubina do Lucas Silveira. Quando a notícia chegou à família Vaz, o rosto da Raquel escureceu. Não conseguia esconder o ressentimento. Apanhei-a a encontrar-se com a Vitória, em privado. As duas conspiraram num canto do jardim. As vozes delas estavam baixas,
mas ainda ouvi algumas palavras. Planeavam esperar até eu me casar no solar da Silveira, depois encontrar uma oportunidade para me suprimir e gradualmente substituir-me pela Sofia. Também planeavam transferir o dinheiro da família Vaz mais rapidamente e continuar a financiar a expansão da segunda ramificação. Fiquei atrás de um rochedo e ri friamente para mim mesma. Esta mãe e filha ainda não vão desistir. Será que elas acham mesmo que ainda sou o alvo fácil que era na minha vida passada? Não as denunciei, mas afastei-me silenciosamente. Quer seja uma esposa igual ou a esposa principal, de qualquer forma, são degraus para a vingança e o meu primeiro passo para proteger a linhagem principal da minha família. A seguir, preciso de manter a minha posição, esperar para casar no solar da Silveira e fechar a rede passo a passo. A Evelina Montes é filha de uma família militar. Ela é ousada e direta e detesta rodeios. A família Silveira arranjou que fôssemos esposas de igual estatuto, por isso algum atrito era inevitável. Em vez de esperar até depois do casamento e ser forçada a sondar-nos mutuamente, fui ter com ela primeiro e falei com franqueza. Levei-lhe um presente modesto, uma amostra de escrita cursiva que escrevi eu mesma. Os traços eram ousados e limpos, escolhidos para combinar com a personalidade da Evelina. Quando a conheci, ela estava, como esperado, um tanto distante. Ela disse-me sem rodeios que achava que eu também queria poder a lutar pela posição de jovem senhora do Silveira. Não discuti, simplesmente entreguei-lhe a minha caligrafia e sorri. Menina Montes, eu sei que não gosta de formalidades, e não tenho interesse em lutar consigo. Ambas fazemos isto pelas nossas famílias. Em vez de nos desgastarmos mutuamente, devemos cuidar uma da outra a partir de agora. Esta peça é para si. Considere isto como uma prova da minha sinceridade. A Evelina pegou na caligrafia e estudou-a por um momento. A distância nos seus olhos diminuiu um pouco. O seu tom também se suavizou consideravelmente. Não fazia ideia que era tão mestre de caligrafia. E você mesma veio a mim para falar tão abertamente. Você é muito melhor do que aquelas mulheres hipócritas que só fazem pose. Ela aceitou a caligrafia imediatamente. Ela não o disse abertamente, mas percebi que tinha mudado de opinião sobre mim. Esta visita valeu bem a pena. Ganhar a aprovação da Evelina Montes significava que, a partir de agora, no solar da Silveira, teria uma aliada poderosa e um inimigo a menos. Naquele dia, a Evelina e eu demos-nos bem. Então tomei a iniciativa e sugeri que, depois de nos casarmos no solar da Silveira, não lutaríamos uma contra a outra. Enfrentaríamos as intrigas domésticas e protegeríamos as nossas famílias e interesses. A Evelina concordou logo de bom grado. Disse que não tinha interesse em intrigas domésticas. O que mais importava era uma aliança familiar sólida. A minha franqueza e talento fizeram-na disposta a aliar-se a mim. Chegamos a um acordo. A partir dali, no solar da Silveira, partilharíamos informações e cuidaríamos uma da outra. Juntas, humilharíamos a segunda ramificação. A Raquel soube disso pouco depois. Ficou inquieta. Ela deve ter temido que, quando a Evelina e eu nos uníssemos, ela e a filha já não pudessem agir. Reparei que ela procurava constantemente a Sofia. Não precisei de pensar duas vezes. Elas estavam a conspirar novamente. Com efeito, alguns dias depois, ouvi que a Raquel tinha instruído a Sofia para me sabotar antes de me casar no solar da Silveira. O objetivo era arruinar a minha reputação e fazer com que a família Silveira cancelasse o noivado. Não fiquei abalada. Já tinha sofrido isto antes, mas desta vez, estava preparada. Se elas queriam jogar, eu jogava com elas. Mas desta vez, elas seriam as únicas a perder. Raquel e Sofia Vaz agiram depressa. Em dias espalharam-se rumores pela capital dizendo que eu não tinha moral, que dormira com um criado em segredo e que tinha mau caráter. Eu não era digna de casar no solar da Silveira. Os rumores tornaram-se mais cruéis. Até os meus parentes vieram perguntar ao meu pai. Toda a casa foi tomada pelo pânico. Embora o meu pai nunca me tenha culpado abertamente, a preocupação via-se no seu rosto. Sabia que se não acabasse rapidamente com os rumores, o meu noivado podia ser cancelado, e a minha reputação e a da minha família seriam destruídas, mas não entrei em pânico. Em vez disso, decidi limpar o meu nome de uma vez por todas no nosso banquete. No dia do banquete, convidei vários calígrafos renomados de toda a cidade. Quando todos estavam sentados, dispus papel e moí tinta em público e escrevi a ode à aprendizagem em escrita regular. A minha pincelada era firme. A minha composição impecável. Os mestres elogiaram-na um após outro. Enquanto todos discutiam, pedi aos mestres que testemunhassem por mim. A caligrafia revela o caráter de uma pessoa. Tinha praticado com a avó desde a infância. Por isso fui criada com um caráter reto. Nada como a mulher vil desses rumores. Os mestres já reverenciavam a caligrafia da avó e viram o meu talento excepcional e a minha postura serena. Imediatamente falaram em minha defesa, denunciando os rumores como mentiras. Os meus amigos e os líderes empresariais presentes também acreditaram neles. Os rumores desmoronaram-se por si só. Depois disso, a minha reputação não foi minimamente afetada. Na verdade, ficou mais forte graças à minha caligrafia. E o plano da Raquel falhou mais uma vez. Depois de acalmar os rumores, com o meu casamento a aproximar-se, aproveitei o tempo livre para organizar as obras de caligrafia e os cadernos da avó. Ao ver aqueles traços familiares, lembrei-me de como a avó me ensinou e me exortou a proteger a família Vaz. As memórias vieram-me em catadupa. O meu coração estava reconfortado e magoado. Esse laço reforçou a minha determinação em proteger a linha principal da família Vaz
e levar a minha vingança até ao fim. Mandei auditar discretamente as contas comerciais da família Vaz. A investigação revelou que a Raquel já tinha começado a movimentar ativos, a desviar discretamente dinheiro dos Vaz para a segunda ramificação, para financiar os negócios deles, em troca do apoio deles a Sofia. Ao ver os buracos nos livros, treme de raiva. Ela não se limitou a arruinar-me e pretendia deixar a família Vaz sem recursos. Nunca a deixaria vencer. Nesse momento, Estevão enviou presentes de noivado suntuosos e convidou-me para um restaurante para discutirmos a gestão dos negócios da família após o nosso casamento. Eu sabia que era o reconhecimento de Estevão por mim e uma oportunidade de aceder aos negócios da família Silveira e consolidar o meu poder. Recompus-me e fui ao restaurante a horas, conforme planeava. Assim que me casasse e entrasse na família Silveira, ajudaria o Estevão a pôr os negócios em ordem. E depois, retomaria lentamente o controle da família Vaz. Fui ao restaurante a horas. Depois de encontrar Estevão, não perdeu tempo com conversas de circunstância. Ele foi direto aos negócios da família Silveira. Disse que os Silveira possuíam inúmeras lojas, mas a gestão descuidada nos últimos anos tinha deixado as lojas repletas de lacunas. Esperava que eu fosse uma esposa solidária depois de casarmos e o ajudasse a endireitar as coisas. Baseando-me na minha experiência a crescer numa família de comerciantes e no que a avó me ensinou sobre a gestão de uma casa, fui partilhando as minhas ideias. Primeiro, uniformizar a contabilidade de cada loja. Depois, investigar qualquer desvio de fundos. A seguir, eliminar as lojas ineficientes e expandir para negócios emergentes. Ao mesmo tempo, reforçar os laços com comerciantes de confiança para garantir o lugar da família Silveira nos negócios. Os meus pontos foram claros e bem organizados, e as minhas perspectivas eram claramente minhas. Estevão ouviu com grande atenção. Ele acenou com a cabeça repetidamente, a sua aprovação a tornar-se mais clara no olhar. Perto do fim da nossa conversa, ele mencionou os movimentos recentes da segunda ramificação. Ele admitiu que a família Silveira estava dividida em facções. Vitória e Lucas há muito cobiçavam a fortuna da família e estavam a fazer movimentos nos bastidores. Depois de eu casar na família, ele esperava que eu me aliasse a ele e a Evelina para fortalecer a primeira ramificação e suprimir a segunda ramificação. Era exatamente o que eu queria. Concordei de imediato, com muito gosto. Eu sabia que Estevão era mais do que o meu marido. Ele era também a minha chave para ganhar uma posição no solar da Silveira. Só aliando-me a ele é que poderia resolver as minhas contas mais depressa com a Raquel e a segunda ramificação, e proteger tudo o que me pertencia, a mim e a minha família. Chegamos a um entendimento. Esta aliança matrimonial agora significava que lutaríamos lado a lado. No dia do meu casamento, Evelina e eu casamos no solar da Silveira. O casamento foi um grande evento. Elites da cidade, sócios de negócios e figuras militares, todos vieram oferecer os seus parabéns. O evento foi notavelmente animado. Usei um traje de casamento elegante, com uma maquilhagem discreta mas digna. Mantive uma expressão calma o tempo todo. Só eu sabia que, desde o momento em que cruzei os portões do solar da Silveira, o meu caminho de vingança finalmente começara a sério. Raquel e Sofia também vieram, com sorrisos falsos, enquanto o ressentimento e os esquemas se escondiam nos seus olhos. Observaram calmamente a situação de um canto, provavelmente a planear o próximo passo. Como concubina de Lucas, Sofia entrou no solar da Silveira com ela. Foi-lhe atribuída a ala oeste remota. Sabia que ela não ficaria calada. Como esperado, dias após o casamento, Marta disse-me calmamente que Sofia estava a contactar Vitória em segredo repetidamente. As duas encontravam-se frequentemente em privado, a planear o seu regresso. Ignorei. Conseguia lidar com tudo o que me atirassem. Enfrentaria o que viesse. Não tinha pressa. Ia com calma. Um dia, Falos ia pagar por tudo o que fizeram e pagar o preço que mereciam. No meu primeiro dia como noiva no solar da Silveira, segui a tradição e fui com a Evelina prestar os nossos respeitos à senhora Silveira. A Evelina era ousada e espirituosa, por isso trouxe presentes da sua família militar. Eu, entretanto, preparei uma peça de escrita de selo à mão, com palavras de bênção e boa fortuna. O seu estilo era digno e imerso na história, perfeitamente adequado ao gosto de uma pessoa mais velha, mostrando ao mesmo tempo a minha habilidade em caligrafia. A senhora Silveira aceitou a caligrafia e examinou-a atentamente durante algum tempo. Um sorriso satisfeito espalhou-se pelo seu rosto. Elogiou-me repetidamente pela minha atenção. Disse que a minha escrita de selo tinha um pouco do estilo da minha avó. Ela trouxe imediatamente um precioso caderno de caligrafia que guardara durante anos e instou-me a praticar, para dar continuidade à arte da caligrafia. Conquistar a aprovação da senhora Silveira finalmente permitiu-me respirar mais aliviada. Significava que tinha mais uma camada de proteção no solar da Silveira. A notícia chegou rapidamente a Raquel. Ela estava consumida pelo ciúme. Talvez ver-me estabelecer tão bem no solar da Silveira tornou impossível para ela conter-se por mais tempo. Dentro de alguns dias, notei que as criadas à minha volta agiam de forma estranha. Estavam sempre furtivas. O chá e as refeições que traziam também tinham um sabor estranho. Sabia exatamente o que se passava. Raquel deve ter subornado uma delas para adulterar a minha comida e fazer-me adoecer, para que eu não conseguisse gerir os assuntos da família, dando a Sofia uma oportunidade. Quando notei o comportamento estranho da criada, não a denunciei. Fingi não saber
e bebi o chá dopado diante dela. A Raquel tinha de pensar que o seu plano tinha funcionado para eu a apanhar em flagrante e impedi-la de me manipular novamente. Pouco depois de beber o chá, fingi ficar doente no pátio da senhora Silveira. O meu rosto ficou pálido, o meu corpo ficou fraco e mal me conseguia manter de pé. A senhora Silveira entrou em pânico imediatamente. Mandou chamar um médico e ordenou uma investigação completa. Depois de me tomar o pulso, o médico disse que me tinham dado um sedativo ligeiro. Não era fatal, mas deixava o corpo fraco e a mente lenta. A Marta aproveitou a oportunidade para dizer à senhora Silveira que tinha notado a criada agir de forma estranha ultimamente, muitas vezes a encontrar-se com pessoas em segredo. A senhora Silveira ficou furiosa e ordenou um interrogatório rigoroso. A criada não aguentou e confessou pouco depois. A Raquel tinha lhe pago para adulterar a minha comida e bebida. Assim que a verdade veio ao de cima, a senhora Silveira ficou furiosa. Ela condenou a audácia da Raquel. Como se atreve a conspirar dentro do solar da Silveira? Proibiu a Raquel de entrar livremente no solar da Silveira e castigou severamente a criada. Depois, expulsou-a do solar da Silveira. Depois disso, todos no solar da Silveira viram as verdadeiras intenções da Raquel. Ninguém ousou aliar-se a ela novamente. Eu tinha evitado outra crise e garantido o meu lugar no solar da Silveira. Depois de frustrar os esquemas da Raquel, dediquei-me a ajudar o Estevão a gerir os negócios da família Silveira. Era meticulosa por natureza. Assim que assumi, organizei primeiro os livros de todas as lojas da Silveira. Verifiquei-as uma a uma. Rapidamente descobri muitas discrepâncias. A maioria era causada pela segunda ramificação, que desviava fundos para proveito próprio. Compilei todas as questões que encontrei e entreguei-as ao Estevão. Ele ficou absolutamente furioso. Ele ordenou imediatamente uma auditoria completa, recuperou os fundos desviados e puniu os criados envolvidos. Também substituiu vários gerentes infiltrados nas lojas pela segunda ramificação. A Evelina também estava ocupada. Ela usou as ligações militares da sua família para abrir caminho a novos empreendimentos da Silveira. Abriu-nos muitas portas e conseguiu vários grandes projetos industriais. Nós, os três Estevão, Evelina e eu, trabalhamos juntos. Cada um fez a sua parte. E os negócios da Silveira cresciam mais prósperos a cada dia. Foi nessa altura que a Sofia Vaz começou a causar problemas novamente. Ela semeou secretamente a discórdia no solar da Silveira, a espalhar rumores de que eu maltratava os criados e monopolizava toda a autoridade. Ela manchou deliberadamente a minha reputação no solar. Felizmente, a Evelina era direta por natureza. Quando soube, confrontou os criados que estavam a espalhar os rumores e interrogou-os severamente. Ela expôs o esquema da Sofia e reportou as suas ações à senhora Silveira. A senhora Silveira ordenou que a Sofia fosse confinada na ala oeste. Foi proibida de sair à vontade. Isso deve lhe servir de lição. Chegou a notícia de que a Sofia estava confinada em casa. Não baixei a guarda nem por um segundo. Conheço bem aquela mãe e filha. Quanto mais duramente forem atingidas, mais desesperadamente retaliarão. Nunca deixariam isto passar. A minha principal prioridade agora era retomar o controle dos negócios da família Vaz. A Raquel já tinha desviado muito dinheiro. Se a deixasse continuar, ela esvaziaria a família Vaz. Não podia permitir que o legado da avó fosse destruído por ela. Arranjei tempo para voltar à casa dos Vaz. No momento em que nos encontramos, confrontei a Raquel sobre retomar o controlo. Ela enfureceu-se, como esperado. Ela bateu na mesa e acusou-me. Ela alegou que era uma anciã dos Vaz, por isso gerir os negócios era seu direito. Depois virou a acusação contra mim, dizendo que depois de me casar no solar da Silveira, só me importava comigo, não com o destino da família Vaz. Olhei para a sua cara hipócrita e só pude zombar interiormente. Não perdi palavras com ela. Puxei do extrato financeiro que tinha preparado. Tinha-o mandado compilar em segredo. Ele registrava claramente as vezes que ela transferira ativos da família Vaz para a segunda ramificação da família Silveira. O dever da dona Vitória é gerir os negócios, não encher os bolsos nem financiar estranhos. Explique-me estas contas agora. O que aconteceu exatamente? A Raquel ficou pálida de morte. Ela desviou o olhar. Toda a sua arrogância anterior desapareceu. Ela gaguejou, incapaz de formar uma frase completa. Os administradores e os funcionários antigos viram tudo. Não ousaram dizer muito, mas finalmente estavam a ver a sua verdadeira natureza. Ela ainda se recusava a entregar o controle total, mas estava claramente na defensiva. Ela já não ousava movimentar ativos impunemente como antes. Isso contou como uma primeira vitória, a minha tentativa falhada de recuperar o controle da minha família. Evelina descobriu rapidamente. Ela é corajosa e decidida. Ela insistiu imediatamente que eu voltasse e disse que me apoiaria. Não queria incomodá-la, mas ela disse: já que somos aliadas, devemos apoiar-nos mutuamente. Além disso, a Raquel tornou-se arrogante. Se não a pusermos no seu lugar, ela vai atacar-te novamente. Voltei com a Evelina. A Evelina vestia um fato elegante e apurado, com o porte de uma dinastia militar. Assim que entrou, deixou clara a sua posição. Ela confrontou a Raquel diretamente por ter tomado os bens da família e os ter movimentado. Se a Raquel continuasse assim, ela faria a sua família intervir e investigar para onde os nossos bens foram parar. A Raquel sempre temeu o poder militar. Ao ver a Evelina confrontá-la pessoalmente, perdeu toda a coragem. Não teve outra escolha senão ceder. Depois, entregou o controle de parte do negócio da família. Entregou-me lojas-chave e os seus livros de contas. Ao segurar aqueles livros de contas,
Fui tomada pela gratidão. Peguei na mão da Evelina e agradeci-lhe repetidamente. Ela riu-se e desvalorizou, dizendo que não era nada de especial. Depois disso, o nosso vínculo tornou-se mais forte do que nunca. Tornámo-nos verdadeiras aliadas, que se apoiam mutuamente. Mas a Raquel claramente não se renderia. Soube que ela tinha contactado secretamente a Vitória e estava a transferir discretamente o resto dos bens da minha família. Chegou a contactar o Julião para que ele me atacasse e destruísse a minha posição no solar da Silveira. Eu sabia uma coisa: o Julião era cruel por natureza e nunca deixaria isto passar. Eu tinha de me preparar com antecedência. Julião Rocha agiu rapidamente. Durante esse tempo, sempre que saía do solar da Silveira para supervisionar os meus negócios, sentia-me seguida. Os passos deles eram sorrateiros. Só podia ser alguém enviado pelo Julião. Estava a seguir-me para me raptar. Primeiro, para me forçar a entregar o controle dos negócios da minha família. E segundo, para arruinar a minha reputação, para que perdesse toda a influência no solar da Silveira. Não entrei em pânico. Em vez disso, abrandei deliberadamente o passo. Após alguns encontros, descobri quem era o seguidor. Depois, enviei secretamente um recado à Evelina, pedindo-lhe que enviasse homens de confiança para me apoiarem. A Evelina foi eficiente. Ela organizou a equipa de imediato. Eles ficaram à espera no meu caminho de regresso à casa. Naquela noite, tinha acabado de sair da loja, quando homens mascarados me bloquearam o caminho. Eram homens do Julião. Sem dizer uma palavra, tentaram raptar-me. Os meus aliados escondidos avançaram de imediato. Os dois lados entraram rapidamente em confronto. Pouco depois, os homens do Julião foram subjugados. E até o próprio Julião, que os comandava do esconderijo, foi apanhado em flagrante. Entreguei o Julião diretamente às autoridades. Pensei que isto eliminaria finalmente a ameaça, mas a segunda ramificação agiu com uma velocidade impressionante. Trabalharam nos bastidores toda a noite, gastando uma fortuna para fazer conluios, e de alguma forma o Julião escapou. Ao olhar para o carro-prisão vazio, compreendi mais claramente do que nunca. A influência da segunda ramificação era profunda. Contra-ataques dispersos nunca seriam suficientes. Tinha de reunir provas completas do seu conluio com a Raquel, para os derrubar a todos de uma só vez. O solar da Silveira estava a organizar um banquete familiar, convidando a elite da cidade e parceiros de negócios. Era uma oportunidade para a família Silveira fortalecer as suas ligações e uma abertura para Raquel e a segunda ramificação atacarem. Vitória Silveira fez um pedido especial para que Raquel, que estava proibida de entrar no solar, pudesse comparecer ao banquete. Claramente, as duas tinham planeado isto há muito tempo. Elas queriam usar os olhos de todos em mim para me derrubar de vez. Senti que algo estava errado antecipadamente e adivinhei que elas aproveitariam a oportunidade para atacar. Então fiz os meus próprios preparativos. Organizei todos os extratos financeiros das lojas que tinha gerido para a família Silveira. Convidei até o contabilista mais fiável da família Silveira para assistir ao banquete comigo, por precaução. A meio do banquete, enquanto todos desfrutavam da conversa, Vitória Silveira levantou-se primeiro e lançou o seu ataque. Apontando para mim, acusou-me de, enquanto gerira os negócios do Silveira, encher os meus próprios bolsos e embolsar os lucros das lojas. Ela até apresentou vários extratos financeiros falsificados para enganar toda a gente. Raquel atiçou as chamas à margem, curvando-se perante os anciãos do Silveira e exigindo que eu fosse severamente punida. Ela afirmou deliberadamente que eu até ousara mexer nos negócios da família Vaz, então, por que não roubaria o dinheiro do Silveira? As pessoas à nossa volta começaram imediatamente a sussurrar. Os seus olhares para mim tornaram-se visivelmente mais suspeitos. Levantei-me calmamente, sem o menor pânico. Primeiro, mandei trazer os extratos financeiros autênticos para expor as falhas nos falsificados. Depois, pedi ao contabilista da primeira ramificação para os verificar publicamente, provando que todas as contas que tinha tratado eram claras e precisas, e que nunca tinha desviado nada. Depois, mudei de tática. Apresentei algumas provas que tinha descoberto antes, mostrando que a segunda ramificação tinha usado repetidamente fundos do Silveira e gerido secretamente uma operação de contrabando. Depois virei-me para Vitória Silveira e perguntei: por que é que ela se preocupava tanto com os livros das lojas do Silveira? Ela conseguia até produzir extratos financeiros falsificados. As minhas palavras deixaram Vitória Silveira e a segunda ramificação sem palavras, colocando-as na defensiva. As suspeitas da multidão gradualmente se voltaram para elas. Após o confronto no banquete familiar, Estevão viu finalmente as ambições da segunda ramificação com clareza. Decidiu investigar os negócios deles em segredo, para descobrir o contrabando e os desvios. Aproveitei a oportunidade para alavancar as participações da minha família que tinha acabado de recuperar e colocar pessoas de confiança nos lugares para reunir provas das transferências de bens da Raquel e do seu financiamento à segunda ramificação, preenchendo cada lacuna, peça por peça. Todas as manhãs, arranjava tempo para moer tinta e praticar caligrafia. Por um lado, era para conquistar a senhora Silveira, que adorava caligrafia, e garantir o meu lugar no solar da Silveira. Levava frequentemente as minhas caligrafias acabadas para o pátio da senhora Silveira. Ela ficava encantada sempre que as via,
e a sua aprovação por mim continuava a crescer. Por outro lado, a caligrafia ajudava-me a acalmar a mente para que o ódio não toldasse o meu juízo. Também me permitia usar a minha caligrafia para criar laços com a elite e os estudiosos da cidade. A maioria desses estudiosos admirava o domínio da minha avó na caligrafia. Quando viam que a minha escrita ecoava o estilo da avó e que eu percebia as pessoas, estavam ansiosos por fazer amizade comigo e gradualmente tornaram-se parte da minha rede. Entre eles, alguns sabiam dos negócios ilegais da segunda ramificação e passavam-me informações em silêncio. Além disso, Marta tornou-se outra aliada invisível. Passara décadas no solar da Silveira. Conhecia toda a gente e tudo, e há muito que desprezava a conduta da segunda ramificação. Mantinha-me frequentemente a par dos seus movimentos, em segredo. Ela disse-me quando e onde a Vitória e a Raquel se encontravam em privado, ajudando-me a evitar inúmeras armadilhas. Com toda essa ajuda, reunia provas cada vez mais depressa, e a minha confiança em me vingar tornava-se mais forte. À medida que a investigação se aprofundava, descobri que o contrabando da segunda ramificação era pior do que imaginava. Não se limitavam a contrabandear mercadorias. Conspiravam com inimigos para traficar armas. A família de Evelina encontrou esta pista. Ao ouvir isto, Estevão e eu ficamos chocados. O tráfico de armas é grave. Se expostos, os Silveira seriam arrastados, arruinados por completo, arriscando a segurança nacional e prejudicando inocentes. Encontrei-me com Estevão e Evelina imediatamente, planeando a nossa estratégia durante a noite. Estevão instou a denunciá-lo às autoridades, mas Evelina observou que não tínhamos provas. Uma denúncia prematura levá-los a destruir provas e a alertá-los. Depois de ponderar as opções, decidimos atrair a cobra para fora. Divulguei rumores de que sabia do tráfico de armas deles e estava a reunir provas, tentando Raquel e Sofia a atacar-me primeiro. Quanto mais apavorados ficavam, mais erros cometiam. Então poderíamos obter provas completas dos seus crimes e derrubá-los de vez. Evelina seguiu as rotas de transporte deles para obter provas concretas, enquanto Estevão contactou funcionários de confiança para preparar a sua prisão. Fiz de presa, mantendo Raquel e Sofia desprevenidas até caírem na nossa armadilha. Uma batalha pelo destino do Silveira e pela minha vingança estava agora em curso. Conforme o plano, coloquei deliberadamente numa gaveta da secretária um livro de contas falsificado de contrabando de armas, e deixei a gaveta destrancada para que Sofia Vaz o encontrasse. Já sabia que a Vitória, sob o pretexto de visitar o Lucas, tinha libertado a Sofia secretamente. Ela havia de começar a perguntar por mim. Não demorou muito. A Sofia usou a desculpa de levar medicamentos ao Lucas para se esgueirar para o meu escritório. Ela procurou algo furtivamente e logo avistou o livro de contas. Ao pegá-lo e folheá-lo, o rosto dela ficou mortalmente pálido. As mãos dela começaram a tremer. Ela estava claramente aterrorizada, com medo que eu expusesse os crimes da segunda ramificação. Ela nem teve tempo de o pôr de volta. Ela saiu apressada e contou imediatamente a Raquel e a Vitória. Escondi-me atrás da porta e vi tudo perfeitamente claro. Só pude rir-me por dentro. Caíram na armadilha, tal como eu esperava. Depois de a Raquel e a Vitória saberem da notícia, entraram em pânico, como era de esperar. Reuniram-se nessa mesma noite para planear a resposta. Através da Marta, soube que elas temiam que eu entregasse as provas às autoridades. Então decidiram atacar primeiro, acusando-me de conspirar com inimigos estrangeiros e de vazar os segredos comerciais do Silveira. Iam colocar todas as acusações em mim e mandar-me executar. Isso resolveria tudo e salvaria a elas e a segunda ramificação. Mas depois de ouvir tudo isto, não entrei em pânico. Em vez disso, soltei um suspiro de alívio. Quanto mais desesperadamente se apressassem a agir, mais provável era que revelassem uma falha. Isso tornaria o nosso plano muito mais fácil de executar. Usando o aniversário dela como pretexto, Vitória realizou outro banquete familiar no solar da Silveira. Com a celebração do aniversário como pretexto, a lista de convidados incluía líderes militares e empresariais. Foi ainda mais grandioso do que o anterior. Raquel e Vitória escolheram aquele momento para atacar, esperando usar a influência de todos para que as acusações contra mim se fixassem de vez e não me deixassem hipótese de recuperação. Elas tinham combinado as suas supostas testemunhas de antemão e forjado cartas a afirmar que eu conspirava com potências estrangeiras. Elas tinham claramente planeado isto há muito tempo. A meio do banquete familiar, Vitória foi a primeira a levantar-se. Com uma voz severa, acusou-me de ajudar potências estrangeiras e de divulgar os segredos comerciais da família Silveira. Ela até revelou deliberadamente detalhes dos negócios da segunda ramificação, alegando que eu o fizera para ganho pessoal à custa da minha família e do meu país. No momento em que ela terminou de falar, toda a sala explodiu em choque. Os oficiais militares ficaram imediatamente solenes, e todos se viraram para olhar para mim. Raquel seguiu de perto, tirando as cartas forjadas e apresentando o seu caso a todos com lágrimas. Ela alegou que tinha notado o meu comportamento suspeito há muito tempo e que eu ignorara os seus repetidos avisos. Suplicou a Estevão e a senhora Silveira que me punissem severamente e que me entregassem aos militares para defender a honra da família. Sofia também se apresentou como testemunha. Ela embelezou a sua história,
alegando que me vira a encontrar com estrangeiros suspeitos. Cada palavra que ela dizia era absolutamente certa, como se eu tivesse realmente cometido algum crime monstruoso. Perante as três a unirem forças contra mim e os olhares interrogativos da multidão, eu mantive-me completamente composta e não fiz qualquer tentativa de me defender. Eu sabia que quanto mais perturbada ficasse, mais fácil seria cair na armadilha delas. Tinha de manter a calma para desmontar as mentiras delas uma a uma e limpar o meu nome. Assim que a Sofia acabou de falar, levantei-me lentamente. O meu olhar calmo percorreu a Vitória, a Raquel e a Sofia. Então, comecei a minha réplica. Não defendi primeiro a minha inocência. Em vez disso, apresentei as provas que tinha preparado. Mandei alguém investigar. Incluía as contas e as cartas que provavam que subornaram as testemunhas. Registravam claramente as quantias pagas às testemunhas e os seus depoimentos ensaiados. Passei as provas para todos verem. Então disse friamente: esta suposta testemunha foi comprada por vocês a um preço elevado. O seu depoimento não é de confiança. Quanto a esta carta forjada, por mais que a caligrafia tenha sido copiada, as falhas ainda podem ser encontradas. O contabilista da herdade e os peritos em caligrafia podem testemunhar que não é a minha letra. A seguir, apresentei o que tinha recolhido antes. As provas da transferência dos bens dos Vaz, transferência dos bens da família Vaz, da transferência dos bens e as provas do contrabando da segunda ramificação. Exibi tudo para todos verem. Depois virei-me para a Vitória. Desafiei a dona Vitória. A senhora continua a insistir que eu revelei os segredos comerciais da segunda ramificação, mas esses negócios eram operações de contrabando ilegais. Então como é que a senhora sabe tanto? Claramente, a senhora e a Raquel conspiraram para ajudar a segunda ramificação a cometer estes crimes. Agora que a senhora teme que eu a exponha, a senhora incriminou-me deliberadamente. As minhas palavras acertaram em cheio. A Vitória ficou instantaneamente sem palavras, com o rosto pálido como papel. Não conseguiu dizer mais uma palavra em sua defesa. A Raquel e a Sofia também entraram em pânico. Os olhos delas disparavam para todos os lados, completamente perdidas. Os nobres e os oficiais militares encheram a sala de sussurros. Os olhares que lançaram a segunda ramificação e a Raquel passaram da dúvida ao desprezo. A segunda ramificação estava totalmente na defensiva, sem hipótese de reverter a situação. Vitória e Raquel não tiveram resposta, mas forçaram-se a discutir. Afirmaram que eu as estava a incriminar e tentaram envolver a Evelina e o Estevão, insistindo que tínhamos conspirado juntos. Mas as desculpas delas não resultaram. Todos já tinham visto a verdade. Ninguém estava disposto a acreditar nelas. Nesse momento, Evelina levantou-se, com um maço grosso de provas na mão, e caminhou até a frente da multidão. Com uma voz firme ela disse: também tenho provas de que a segunda ramificação vendeu armas e conspirou com inimigos estrangeiros. Inclui as suas rotas de transporte, registros de transações e cartas que as ligam a esses inimigos. É irrefutável. Não havia mais espaço para desculpas. Enquanto falava, ela passou as provas aos militares e à senhora Silveira. Depois de as lerem, os oficiais disseram que investigariam de imediato. A senhora Silveira enfureceu-se. Ela bateu com a bengala no chão, apontando para a Vitória e a segunda ramificação. Estava a tremer de fúria. Como ousas? Conspiraste com inimigos estrangeiros e vendeste armas. Ignoraste a segurança da família Silveira e traíste os interesses da nação. A família Silveira não tem escumalha como tu. Ela imediatamente ordenou que todos na segunda ramificação fossem confinados. Ninguém podia entrar ou sair. Aguardariam a decisão das autoridades. Ao ver que a maré se tinha virado contra ela, Sofia soube que estava arruinada. Enquanto todos estavam em caos, ela escapuliu-se do salão de banquetes, tentando fugir do solar da Silveira. Mas os criados do Silveira estavam à espera e apanharam-na. Raquel também foi contida pelos criados. A sua arrogância anterior desaparecera. Ela desabou no chão, com desespero a encher-lhe os olhos. Nesta batalha, finalmente vencemos. A segunda ramificação tinha caído. A notícia de que a Raquel tinha sido detida chegou à família Vaz. O meu pai, Eduardo, partiu a chávena de chá ali mesmo. Ele correu para o solar da Silveira naquela mesma noite. Ele sempre foi demasiado influenciável. Até então, a fachada gentil da Raquel tinha o mantido cego. Por isso, ele não fazia ideia de que ela tinha transferido os bens da família ou que me tinha sabotado constantemente. Agora que ele sabia cada detalhe, os seus olhos ardiam de fúria e de desgosto não disfarçado. Quando ele viu a Raquel, ela ainda estava a fazer uma última resistência. De joelhos, a chorar e a fazer escândalo, jurou que tudo o que fizera era pela família, para garantir o futuro da Sofia. Ela ainda inverteu a situação, alegando que eu a tinha incriminado e que tinha tentado criar uma cunha entre ela e o pai. A ver a sua atuação patética, não senti nada. Simplesmente retirei as provas completas que tinha preparado. Mostrava como ela tinha desviado bens da família ao longo dos anos e financiado a segunda ramificação. Havia também provas de que ela tinha mandado fazer-me mal, com testemunhas e provas físicas de adulteração da minha comida. Havia registros de ela ter posto de lado funcionários antigos da Vaz e colocado os seus próprios leais. Coloquei as provas diante do pai, peça por peça,
Depois disse-lhe calmamente como ela me tinha maltratado todos estes anos e sugado a família até ao tutano. Quanto mais o pai lia, mais escuro o seu rosto ficava. As suas mãos até começaram a tremer. Quando acabou, apontou para a Raquel, de coração partido, incapaz de dizer uma palavra. Por fim, desistiu completamente da Raquel. Ali mesmo, disse que se ia divorciar dela. Retirou-lhe todos os direitos na família e proibiu-a de voltar a pôr os pés na casa dos Vaz. A Raquel desabou no chão, a sua antiga arrogância finalmente desaparecida, ficando apenas gritos desesperados. Mas ela própria se meteu nisso. Depois de lidar com a Raquel, mandei vir a Sofia da ala oeste. Naquela altura, a sua arrogância já tinha desaparecido. O cabelo dela estava desgrenhado, e os olhos mexiam-se nervosamente. Não restava nenhum vestígio da sua falsa delicadeza. Pulei as formalidades. Disse-lhe sem rodeios. A Raquel foi divorciada pelo meu pai. A segunda ramificação colapsou completamente. A Vitória foi expulsa do solar da Silveira. E o Lucas foi preso. A Sofia estava agora completamente sozinha, sem ninguém para a proteger. Exortei-a a confessar. Ela devia entregar todas as provas do conluio da segunda ramificação com a Raquel, incluindo a operação de contrabando do Julião, e tudo o que fez para me maltratar na minha vida passada. Se ela confessasse tudo, eu pediria clemência, e pediria às autoridades para serem brandas com ela, para que ela pudesse evitar a punição mais severa. Mas a Sofia permaneceu teimosamente desafiadora. Ela amaldiçoou-me violentamente, chamando-me de fria e cruel. Ela disse que eu tinha arruinado deliberadamente tudo para ela e para a mãe dela, e jurou que nunca me ajudaria, nem mesmo depois de morta. Eu esperava exatamente isto dela. Por isso não fiquei zangada, simplesmente apresentei uma prova. A Marta tinha-a descoberto. As forças restantes da segunda ramificação, com medo de que a Sofia revelasse mais segredos e as colocasse em risco, tinham secretamente arranjado pessoas para a silenciar quando surgisse a oportunidade. Coloquei a prova à frente dela. Com uma risada fria disse: "Achas mesmo que guardar os teus segredos te manterá viva? A segunda ramificação mal se consegue salvar. Quem é que te vai proteger? Confessa. E ainda podes ter uma hipótese." Enquanto ela olhava para a prova, os impropérios da Sofia pararam gradualmente. O rosto dela ficou subitamente pálido. A arrogância nos olhos dela tornou-se medo. O corpo todo dela começou a tremer. E toda a sua rebeldia anterior desapareceu. Sofia silenciou-se por muito tempo. Por fim enfrentou a realidade. Todos já a tinham abandonado. Raquel nem se conseguia proteger. A segunda ramificação tinha caído. Ninguém a podia proteger agora. Se queria viver, a confissão era sua única saída. Desabou numa cadeira. Lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. A chorar, contou-me tudo o que tinha feito ao longo dos anos. O arrependimento enchia-lhe a voz, mas também o ressentimento. Ela tirou voluntariamente o livro Razão completo que tinha escondido consigo. Registrava claramente o contrabando da segunda ramificação, evasão fiscal, e todos os detalhes do suborno de funcionários. Também continha provas da transferência da fortuna da família Chu por Raquel, aos poucos, para a segunda ramificação. Cada transação estava totalmente registrada. Além disso, revelou o esconderijo de Julião, uma propriedade oculta que a segunda ramificação deixara anos atrás. Julião escondera-se ali desde que fugira. Reprimia a agitação interior. E anotei cada palavra da sua confissão. Juntamente com o livro Razão e as provas que ela entregou, compilei um conjunto completo de provas e enviei-o imediatamente ao Estevão e à Evelina. Discuti os próximos passos com eles. Desta vez, todos os que me tinham prejudicado pagariam o preço que mereciam. Assim que Estevão teve todas as provas, aliou-se à família de Evelina e mobilizou os militares para uma repressão em larga escala. Primeiro confiscaram todos os negócios da segunda ramificação. Isso incluía as suas lojas e armazéns. Até os seus covis secretos de contrabando foram revistados de alto a baixo. Encontraram pilhas de contrabando e dinheiro sujo. Tudo entregue às autoridades. Lucas, o filho ilegítimo da família, participou em contrabando, desviou fundos e conspirou com o inimigo. Com uma lista tão longa de crimes, foi preso na hora para aguardar a sentença final. Pelo resto da sua vida, pagaria por tudo o que fizera. Com todos os seus aliados desaparecidos, Vitória ficou impotente. Estevão ordenou que ela fosse banida do solar da Silveira. Passara a vida a perseguir riqueza e a conspirar contra os outros. Agora, não tinha ninguém em quem confiar e só podia mendigar nas ruas. Passou os seus últimos anos na miséria, sem nenhuma da sua antiga glória. Mas o destino de Julião deu-me a maior satisfação. Os militares seguiram a pista de Sofia até a propriedade oculta e capturaram-no sem problemas. Após vários interrogatórios, confessou contrabando, tráfico de armas e abuso de várias das suas esposas e amantes. Admitiu tudo. As provas eram irrefutáveis e foi condenado à morte. Quando ouvi que Julião tinha sido executado, estava a praticar caligrafia no meu escritório. O meu pincel parou de repente. Uma gota de tinta caiu no papel de arroz e espalhou-se numa pequena mancha. Toda a humilhação e dor da minha vida passada finalmente chegaram ao fim naquele momento. Por fim, pude fazer justiça à mulher que eu tinha sido, deixada morta numa vala comum. A minha dívida de sangue foi finalmente paga. O fardo que carregara durante tantos anos finalmente pareceu um pouco mais leve, mas também sabia que este não era o fim. Ainda tinha de proteger as famílias Vaz e Silveira
e cumprir o último desejo da avó. Quanto à família Vaz, o meu pai Eduardo Vaz cumpriu a sua palavra. Ele expulsou a Raquel oficialmente. A Raquel desmoronou-se completamente. Ela já não se importava com a aparência. Ela chorou e fez um escândalo, mas nada podia mudar a verdade. Foi expulsa da casa dos Vaz. Depois, por desviar bens dos Vaz e financiar empreendimentos ilegais, as autoridades responsabilizaram-na. Todos os bens em seu nome foram confiscados. Não conseguiu levar nem um único vestido decente. Outrora, a glamourosa segunda esposa da família Vaz tornou-se uma pária desprezada que todos odiavam. Ninguém a acolheu. No fim, só podia pedir esmola nas ruas. Mal sobreviveu à fome e ao frio. A sua vida terminou em completa miséria. Ao vê-la, assim, não senti um pingo de piedade. Ela teve exatamente o que merecia. Se não tivesse sido gananciosa ou feito tantas maldades, não teria acabado assim. Com a Raquel resolvida, finalmente recuperei formalmente toda a autoridade que pertencia à minha ramificação. Assim que assumi o controlo, reestruturei imediatamente as lojas da família Vaz. Despedi todos os protegidos que a Raquel tinha colocado e trouxe de volta todos os veteranos que ela tinha expulsado. Estes veteranos tinham trabalhado ao lado dos meus avós durante toda a vida. Eram leais e confiáveis e conheciam o negócio dos Vaz de trás para a frente. Padronizei os livros contabilísticos da família Vaz, liquidei as dívidas incobráveis, abri novos canais de negócio e adaptei a nossa estratégia ao boom industrial. Pouco a pouco, restaurei a força dos Vaz e vi a família voltar ao rumo certo. Quase conseguia ver o sorriso aliviado da avó. Isso fortaleceu a minha determinação em proteger a linhagem dos Vaz e dar continuidade ao legado caligráfico da avó. Pela sua confissão e cooperação, a Sofia entregou voluntariamente provas-chave, ajudando-nos a eliminar os restos da segunda ramificação. As autoridades pouparam-na de uma sentença mais severa e expulsaram-na apenas do solar da Silveira e da família Vaz para nunca mais voltar. No dia em que partiu, não chorou nem fez cena. Vestiu roupas simples e saiu calmamente pelos portões do solar da Silveira. Depois disso, desapareceu. Corria o rumor de que casou com um agricultor comum e se estabeleceu no campo, a lavrar e a tecer. Viveu uma vida campestre humilde e tranquila, sem qualquer possibilidade de regressar à alta sociedade. A sua antiga arrogância e maquinações desapareceram. Quanto a como ela acabou, não pensei muito nisso. Todos devem responder pelo que fizeram. Este era o destino que ela merecia. Depois de enfrentar a tempestade, o solar da Silveira eliminou todas as facções internas. A primeira ramificação assumiu o controle firme de todas as empresas, e a posição de Estevão Silveira tornou-se cada vez mais forte. A reputação da família Silveira recuperou lentamente. Com a minha compostura e inteligência, a minha excepcional visão de negócios e o meu dom para a caligrafia, ganhei o respeito de todos no solar da Silveira. Até os criados mais antigos me respeitavam verdadeiramente. Um dia, a senhora Silveira chamou-me aos seus aposentos. Pegou na minha mão e disse: Clara, és inteligente e capaz, e ponderada por natureza. Podes gerir as empresas da família e transmitir a arte da caligrafia. És uma jovem rara e excepcional. A partir de agora, o solar da Silveira é teu para gerir. No momento em que assumi a gestão da casa, soube no meu coração que finalmente tinha garantido o meu lugar no solar da Silveira. Finalmente tinha poder suficiente para proteger tudo o que me era querido. Depois de assumir a gestão do solar da Silveira, não me apressei. Em vez disso, organizei a casa passo a passo. Primeiro revi o quadro de pessoal e investiguei cuidadosamente o historial de cada um. Despedi todos os criados subornados pela segunda ramificação e determinados a trair. Mantive apenas pessoas leais e competentes e redefini as funções e as regras de todos. Acabaram-se a preguiça e as disputas internas. Também reformulei os livros de despesas do solar da Silveira, eliminando gastos desnecessários e distribuindo os suprimentos com sensatez. O solar da Silveira ganhou um espírito completamente novo. Finalmente, todos estavam unidos. Já não havia mais lutas entre facções. A senhora Silveira viu tudo e ficava cada vez mais satisfeita comigo. Ela elogiava frequentemente as minhas capacidades diante de todos. Entretanto, ainda tinha de supervisionar os negócios de ambas as famílias. Estava de pé do amanhecer ao anoitecer, mas sentia-me mais firme do que nunca. O Estevão, a Evelina e eu dividimos o trabalho. O Estevão definiu a direção geral. A Evelina recorreu às ligações militares da sua família para nos abrir portas e expandir a nossa rede industrial. Tratei das contas internas e padronizei as nossas operações. Juntos, os três trabalhamos como um só. Expandimos os negócios legítimos passo a passo e entramos nos têxteis, cereais, óleos e outros setores. Naqueles dias, as mulheres nos negócios já enfrentavam uma batalha difícil. Muitas pessoas cochichavam às minhas costas, dizendo que uma mulher como eu nunca conseguiria gerir os negócios de ambas as famílias. Mas recusei-me a deixar que as fofocas me abalassem. A minha capacidade comprovada destruiu o preconceito deles. Com instintos afiados e disciplina meticulosa, fiz crescer os negócios de ambas as famílias cada vez mais. O nosso comércio espalhou-se por toda a cidade. Fiquei conhecida como uma empresária de renome. Ganhei reconhecimento e respeito dos meus pares. Por muito ocupada que estivesse,
Nunca parei de praticar. Também guardei o desejo da avó para transmitir a sua arte da caligrafia. Depois de algum tempo a preparar-me, decidi realizar uma exposição de caligrafia. Iria expor trabalhos que copiei e criei ao longo dos anos, juntamente com os preciosos cadernos e manuscritos que a avó deixou. Iria honrar a avó e dar continuidade à sua arte. Assim que a notícia da exposição se espalhou, os mestres de caligrafia e a elite empresarial da cidade, juntamente com oficiais militares, todos compareceram. O evento estava verdadeiramente agitado. Coloquei os manuscritos da avó no lugar de maior destaque. Cada peça tinha uma etiqueta com a sua história. Contei a todos sobre a mestria e o legado da avó. Depois de muitos mestres as terem visto, não paravam de elogiar a caligrafia da avó. Também reconheceram o meu desejo de preservar a sua arte. O meu trabalho abrange escrita regular, cursiva e de selo. Tinha as composições firmes da avó, bem como o meu próprio estilo, traços ousados e poderosos, livres e precisos, granjearam elogios dos mestres. Muitos até pediram uma troca de caligrafia. Aproveitei a oportunidade para construir muitas conexões e preparar o terreno para os negócios de ambas as famílias. A senhora Silveira veio especialmente para ver a exposição. Ela contemplou o trabalho da avó e o meu, com o rosto radiante de orgulho. Pegou na minha mão. Clara, não me desiludiste, nem desiludiste a tua avó. És uma bênção para as famílias Vaz e Silveira. A Evelina também veio. Embora ela não saiba nada de caligrafia, ficou ao meu lado o tempo todo, feliz por mim, e ajudou a receber os convidados. O nosso laço aprofundava-se a cada dia que passava. No dia da exposição, a sala estava cheia de visitantes, vibrando com elogios. Diante da obra da avó, recordei o passado, cheia de emoção. Na minha vida passada, era ingênua e facilmente manipulada, tendo um fim trágico. O legado da minha família caiu, e a arte da avó quase se perdeu. Após o meu renascimento, calculei cada movimento, reagi pacientemente e executei a minha vingança. Recuperei o nosso negócio, preservei o legado da avó e acertei contas antigas. Os negócios de ambas as famílias prosperam. Já não sou indefesa, mas suficientemente forte para proteger os que amo. Anos de dificuldades e dor transformaram-se em paz, e o ódio que guardava deu lugar à esperança e ao dever. Enquanto estava absorta em pensamentos, Estevão aproximou-se de mim. Não me incomodou, mas ficou ao meu lado em silêncio. Quando voltei a mim, ouvi-o dizer baixinho: Clara, sei que sofreste muito. Admiro o teu talento e a tua força, e dói-me o que suportaste. Desde que te vi escrever, tão calma e serena, apaixonei-me por ti. Quero construir uma vida contigo e a Evelina, protegendo o nosso trabalho e as nossas famílias. As suas palavras eram sinceras e firmes, os seus olhos cheios de carinho e respeito. Olhei para ele, pensando na Evelina que esteve ao meu lado. O carinho encheu o meu coração e acenei suavemente em resposta. Depois de todo este tempo, já não estou sozinha. Agora tenho companheiros para caminhar comigo e apoiarmos-nos mutuamente. Numa tarde de outono, o céu estava limpo e fresco. Uma brisa passou e foi maravilhoso. Evelina, Estevão e eu saímos para escapar aos intermináveis assuntos do solar. Sem esquemas, sem conflitos. Era raro ter tanto tempo livre. Evelina estava tão elegante como sempre. Ela provocou-me com um sorriso. Clara, és a vencedora na vida agora. És mestre de caligrafia, controlas 2 negócios, e és a gestora do solar da Silveira. Isso é que é uma vida perfeita. Ouvi a sua provocação e sorri, finalmente em paz. Abanei a cabeça e disse: a verdadeira realização não é sobre poder ou riqueza. É sobre deixar o ódio de lado e proteger aqueles que amamos, enquanto fazemos o que realmente queremos. No passado, estava presa pelo ódio, a planear cada movimento por causa da vingança. Mas agora a minha vingança está completa. Só quero gerir os negócios da Silveira e da Vaz. Bem, transmitir a caligrafia da avó e honrar o encargo que ela me deixou. Evelina acenou com a cabeça, com os olhos cheios de concordância. Estevão ficou ao nosso lado, a observar-nos com ternura. Depois disse baixinho: A partir de agora, nós os 3 estaremos unidos. Seja o que vier, enfrentaremos juntos e protegeremos esta paz e glória. Nós os 3 ficamos lado a lado, a contemplar os arrozais e colinas ao longe. A brisa de outono trazia ondas de fragrância de arroz. A luz do sol espalhou-se sobre nós, quente e suave. As famílias Vaz e Silveira tinham um futuro brilhante. Aqueles dias sombrios há muito que tinham desaparecido no passado. Por fim, escapei ao destino da minha vida passada e deixei de lado o meu ódio. Comecei uma vida nova, só minha. Daqui em diante, os meus dias teriam apenas paz e alegria.